boa tarde a todos, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos estudar o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não Vim Destruir a Lei. Como vocês que já frequentam aqui já perceberam que nós fazemos as palestras fundamentadas no Evangelho, e quando nós chegamos no final, nós retornamos. Então hoje nós estamos retornando ao primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje eu vou falar a respeito das 3 revelações: Moisés, Jesus Cristo e o Espiritismo. Segundo Herculano Pires e muitos outros estudiosos da Sagrada Escritura, como também do Espiritismo, nos diz que Javé não é Deus. Aí vocês podem me perguntar, você falou que ia falar a respeito de Moisés, que Javé não é Deus. Aí vocês podem perguntar, você falou que ia falar de Moisés, de Jesus e do Espiritismo, e já entra falando de Moisés, né? De Javé, eu estou trocando os nomes. Acontece que não há possibilidade de falar de Moisés sem citar Javé. Para quem conhece um pouquinho que seja do Antigo e do Novo Testamento, basta comparar as características do Deus Javé, que é o Deus que Moisés nos apresenta, o Deus do Velho Testamento, Antigo Testamento, que é um Deus perverso, ciumento, genocida, que aplica a lei do olho por olho, do dente por dente, que é sanguinário, que esse é o Deus Javé que Moisés nos apresenta. Basta comparar com o Deus Pai amoroso, misericordioso, que nos ensina a perdoar 70 vezes 7, a amar o próximo como a nós mesmos, a fazer para os outros tudo o que gostaria que nos fizesse, a amar os nossos inimigos, que se baterem em uma das nossas faces para que ofereçamos a outra, se nos convidarem para caminhar 1000 passos, que caminhemos com eles 2000, esse é Deus Pai, o Deus que Jesus nos apresenta. Que na realidade, quando Jesus aqui esteve, ele não veio para nos libertar do pecado, ele veio para trazer as leis de Deus, porque então, até então, era seguida as leis de Javé. Então, basta fazer essa comparação para nós percebermos que são seres completamente diferentes. Aí, nós perguntamos para nós espíritas, que temos ou deveríamos ter a fé raciocinada. Se Javé, o Deus de Moisés e Deus Pai, o Deus que Jesus nos apresenta, é o mesmo ser, ou são seres completamente diferentes? Aí eu sempre comento nas aulas, nas reuniões, que eu fico muito incomodada, acho que essa seria a palavra correta, incomodada, quando eu vejo um espírita da palestra
E como é que a gente fala quando tem uma palavra correta? Quando enaltece, obrigada. Enaltece Moisés. Eu acho natural que os católicos, os evangélicos, os que ainda não têm que ainda não estudaram o Espiritismo ou que não participam do Espiritismo, enaltecer ele. Mas para nós espíritas, a gente ouvir dentro da casa espírita, nas palestras espíritas, nos estudos espíritas, será tudo que eu estou lendo para vocês aqui tem fonte. Não estou tirando absolutamente nada da minha cabeça. Ficou condicionado na nossa memória que foi Moisés quem trouxe a primeira revelação, nos revelando o Deus único. Mas qual era o Deus único de Moisés? Javé. Mas é interessante que mesmo assim, Abraão viveu 700 anos antes de Moisés e já fazia referência a Javé. E não era poucas. Como quando Javé pediu a Abraão o sacrifício de Isaac, seu filho. Essa história já foi contada e recontada, que acredito que todos a conhecem. Essa história se encontra na Gênese do Antigo Testamento, no capítulo 22. Então, como é possível que Moisés tivesse feito a primeira revelação, revelando Deus, mesmo que não foi o Deus verdadeiro, se 700 anos antes, Abraão já falava dele. Então, analisando, do ponto de vista da fé raciocinada, como Kardec nos ensina, e como ele diz, não basta crer, é necessário saber por que crer, diz Allan Kardec. Então, analisando deste ponto de vista racional, já que Javé não é Deus, Moisés não poderia ter feito a primeira revelação, porque ele não revelou Deus. Ele revelou Javé. E essa revelação já tinha acontecido muito antes dele. Deus Pai que Jesus nos apresenta é a perfeição absoluta, enquanto Javé possui todas as imperfeições. Javé é perverso, orgulhoso, vaidoso, ciumento, sanguinário, genocida e possui tantas outras imperfeições. Dulce, mas você já falou isso, acabou de falar. Não, eu fiz questão de repetir mesmo, para ver se grava. Em que classe de espíritos, segunda classe de espíritos do Espiritismo, se encontra Javé? Quem estuda o Espiritismo sabe que, claro, que isso não é exato, que existe três ordens de espíritos. E dessas três ordens, a terceira ordem é a mais inferior. E dessas três ordens são divididas em 10 classes. E a 10ª classe pertence à terceira ordem, como a 10ª, a 9ª e a 8ª. E quais são
qualidade, vamos dizer assim, dos espíritos da 10ª ordem, que é a ordem que Javé se encontra. É os espíritos impuros. Prestem atenção nisso daqui. Não sou eu que estou falando, não, é o livro dos espíritos, viu? Em que o mal é objeto das suas preocupações. Os espíritos dessa classe só têm preocupação em fazer o mal. Eles sentem prazer em fazer alguém sofrer. E quando nós aqui buscamos algumas coisas que nos dá prazer, eles buscam provocar o sofrimento para sentir prazer. Eles adoram beber sangue. Eles são os espíritos mais perversos e trevosos. Pois bem, este é Javé. Javé é conhecido por vários nomes, como Javé, Jeová, Adonai e tantos outros nomes referentes ao Deus do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos foi recebido por Moisés através de um fenômeno mediúnico de efeito físico. E podem ter certeza absoluta de que ele não recebeu de Deus. Pois, segundo a doutrina espírita, somente Jesus viu a Deus. Somente Jesus ouve a Deus. Nós não podemos esquecer que de Deus até chegar a nós tem uma hierarquia imensa, infinita. Nós temos Jesus, que é o governador do nosso planeta, e é um ser de grandeza, o espírito mais puro que já esteve na Terra, e ele está nessa condição como governador, como responsáveis por nós. Kardec diz que há duas partes distintas das leis mosaicas: as leis morais promulgadas sobre o Monte Sinai, esta imutável, invariável e válida em todos os tempos, e o seu caráter é divino. Ele recebeu da espiritualidade superior, da forma que eu falei da hierarquia. Todas as demais leis de Moisés, as leis estabelecidas por eles, são leis civis ou disciplinares. Essas leis são variáveis, transitórias, se modificando com o tempo e se adequando à evolução de cada país e de cada civilização, como qualquer lei civil. As leis de Moisés é um código de 613 leis. Obrigações, atribuições, entre elas estão as leis positivas e negativas. Para dar autoridade às suas leis, ele, Moisés, atribui a origem das suas leis à origem divina, como fazem e fizeram todos os legisladores. Hoje se mata em nome de Deus, se mata em nome de Jesus, e isso desde que o mundo é mundo. Não é diferente a questão de Moisés. Então perguntamos: quem foi Moisés dentro dessa história? Praticamente não encontramos informação a respeito de Moisés. As informações que nós temos dele estão no Velho Testamento e sempre muito ligado a Javé. Bom, Moisés, entre todas as coisas, foi um médium que obedecia a Javé. Obedecia cegamente.
E aí, vocês, Javé mandava e Moisés executava. Como diz o ditado, me diga com quem tu andas e eu te direi quem é. É simples assim. Bom, já que estamos falando dessas questões, quem é Lucifer? Anjo ou demônio? Na questão 118 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: pode os espíritos degenerar, retroceder, retroagir? Ele faz só uma palavra. Eu é que fiz o sinônimo delas. Aí os espíritos respondem: o espírito pode permanecer estacionário, mas jamais retroage. Portanto, um anjo jamais será demônio. Um espírito inferior pode chegar ao estágio de anjo, pois a evolução é infalível. Mas um anjo jamais será demônio. Lucifer vem do latim e significa portador da luz. Portador da aurora. A palavra Lucifer, originalmente, era usada para se referir ao planeta Vênus. Com o tempo, foi mudado o seu sentido. A palavra Lucifer aparece uma única vez no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 14, versículo 12. E não aparece nenhuma única vez no Novo Testamento. A associação de Lucifer com o demônio, Satanás ou outros consolidou-se a partir entre o século III e o século IV depois de Cristo. E não tinha uma conotação maligna. Essa conotação foi criada por Orígenes, Tertuliano e Santo Agostinho em torno dos séculos 3 a 4. Acho que ficou claro, né, gente? Se vocês quiserem, é só pesquisar. Disse Jesus: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não, não vim. Eu vim para dar-lhes cumprimento à lei de Deus. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J, o último ponto. Jesus veio para nos trazer as leis de Deus, porque até então, no nosso planeta, essa lei não era conhecida. Quanto às leis de Moisés propriamente dita, Jesus, pelo contrário, modificou profundamente, tanto no fundo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos e as falsas interpretações, e não podia deixá-las passar sem uma reforma mais bem radical do que reduzindo essas 613 leis em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Deus
e de todos os profetas. Quando Jesus disse que essa lei de Deus e de todos os profetas, Jesus está nos dizendo que, vindo da onde vier, de que profeta vier, de que legislador vier, de que civilização vier, qualquer lei que é contrária a amar a Deus e ao nosso próximo, está cometendo infração com as leis de Deus. Eu vou encerrar. Tem muito mais para falar, viu, gente? Muito obrigada a todos pela atenção. E a todos um ótimo final de semana, com muita paz no coração. Boa tarde.